Então, boa tarde. Vamos iniciar agora a nossa aula de revisão da Química Agrícola. A nossa, então, antepenúltima aula. Na semana que vem vocês têm a prova e no último encontro, então, para quem não atingiu a média 6, vocês têm o exame, tá? Então, para iniciar, eu vou passar para vocês, já coloquei no grupo do WhatsApp e no Moodle, mas nós vamos ver o vídeo da reação de saponificação, que é uma reação orgânica, e então depois eu vou dar uma explicada, né, como que essa reação se processa, e aí nós vamos para correção, né, e verificação de alguns dos exercícios sobre as soluções químicas. E só me confirmem daí quando eu for apresentar se está passando tudo direitinho. Estamos aqui hoje, então, para fazer a aula prática de elaboração de sabão em barra. Para isso, então, nós vamos usar os ingredientes que estão aqui. É 1 kg de soda cáustica, 4 litros de álcool de farmácia, 4 kg de sebo pré-aquecido e 2 quilos de óleo de cozinha que já foi utilizado. Além desses ingredientes, então, descritos aqui, nós vamos utilizar mais 5 litros de água na formulação. E 3 bolinhas de naftalina serão colocadas junto para dar um aroma específico aí do sabão. A gordura, então, que nós vamos utilizar, ela precisa ser dissolvida. E para isso, utilizamos, então, um fogão a lenha, ou pode ser também um fogão a gás, para liquefazer, então, o sebo, que é sólido, e já preparar, né, essa gordura numa temperatura que vai facilitar a reação de saponificação depois, quando nós colocarmos a soda. Então, agora nós vamos despejar aqui o óleo pré-aquecido, dissolvido, e o sebo, né? Fazendo aqueles 6 quilos da gordura, então. O próximo passo agora vai ser a adição, então, do hidróxido de sódio e vai se processar, então, a reação de saponificação. Então, é a reação entre o óleo, né, a parte apolar do óleo e o hidróxido de sódio. Soda, nós sempre adicionamos de forma lenta, porque a reação que vai se processar é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera bastante calor. Então, se despejarmos todo o conteúdo da soda de uma só vez, nós teremos a reação muito rápida, né? E vai gerar muito calor. E também isso pode fazer um derramamento, né, desse material. Estamos adicionando a soda em escamas aos poucos e nesse instante começa então a reação, né? Normalmente é uma reação que libera um gás também, então tem que cuidar para não inalar. Agora então vamos adicionar o álcool aos poucos e continua mexendo, né? Serão 4 litros do álcool de farmácia que vamos colocar na emulsão. Até agora, então, adicionamos 2 litros de álcool. Estamos finalizando a adição do álcool. Observem, começa a reação, né? Exotérmica já foi realizada, a maior parte dela. Então, agora a adição do álcool esfria, né, a reação e ele muda a coloração. Ó, o ponto final é quando começa a cristalizar e formar um fio. Daí encerra o processo de homogenização. E aí agora então a gente só espera até outro dia, né, para fazer o corte. Ele vai esfriar e vai solidificar.
Então, pessoal, a reação, né, ela é uma hidrólise, e aí eu compartilhei com vocês no WhatsApp uma figura, né, com a parte da explicação que tem no livro. E aqui eu vou projetar, então, a reação, né, para explicar melhor para vocês. Está aparecendo aí para vocês? Bem, pessoal? Sim. Sim, professor. Sim. Tá bem. Então, aqui, quem que faz essa reação, no caso, né, da reação de saponificação, que também é chamada como reação de detergência, né? Então, nós temos a gordura, né, que são formados pelos ácidos graxos, e esses ácidos graxos estão representados aqui, né? Eles têm uma cadeia carbônica, que está simbolizado por esse R, que pode ser de 4 carbonos, 8, 10, 12, 18 carbonos, né? E eles têm o grupo ácido carboxílico, C-OH, né? E aí, então, eles vão fazer a reação com a soda e produzir, então, esse sal aqui, é um estearato, né, de sódio. Quem que reage com quem, então? O sódio, né, que é positivo, vai fazer a ligação aqui com a parte polar da molécula do ácido graxo, né, com a parte do C-OH. E forma, então, o estearato de sódio, né, e libera uma molécula de água. Então, essa aqui é a reação, né, de saponificação. Na verdade, há uma quebra, né, da gordura pelo sódio, né, e o OH, então, liga com a água. E aí nós temos a formação do sabão, que é um estearato de sódio, tá? Pergunto para vocês qual a função, então, do álcool nessa reação, né? O álcool, ele é o que? Formado por dois carbonos, né? O etanol e o grupo OH. Então, ele favorece, né, a ionização desse meio, ou seja, torna o meio mais propício para a reação ocorrer, tá? Então, ele potencializa a reação que ocorre aí com a soda e a gordura, tá? Então, no material que eu tirei a foto, que está a explicação no livro, então, vocês têm escrito lá, né, que o primeiro registro sobre a preparação de sabão deve-se aos romanos, que descreveram o procedimento desenvolvido pelos fenícios, né, há 5.000 anos atrás. Para fazer esse sabão, então, eles utilizavam a gordura e de cabra, né, o sebo da cabra e cinzas, porque as cinzas, elas são um meio básico, né, então precisa desse meio básico para fazer a reação. E alguns óxidos, né, que são alcalinos, que tinham nelas, né, e com a água, daí formavam esses hidróxidos correspondentes. E ali está mostrando, então, a reação entre o óxido de sódio e a água, formando o NaOH, e o óxido de potássio formando o KOH, né? E mais para baixo, logo ali, mostrando a reação daí do triglicerídeo, que é a gordura, né? Ali, então, são 3 ácidos carboxílicos ligados, a reação com a soda e a água, né? Fazendo, então, a formação do sabão.
depois, na outra página, mostra o quê? Como que fica a micela, né? A micela de sabão, que é aquela, então, toda clarinha, né? Branquinha. E a outra, quando ela entra em contato com a gordura, né? Porque como que o sabão consegue remover a gordura, né? Porque fica, então, na parte apolar, né? A propriedade que ele tem daí de ligar depois com a gordura, que a maior parte da molécula é apolar. Por isso que os detergentes e os sabões removem, né? São utilizados para a remoção dessa gordura. Então, o que é gordura, né, que é resíduo, vamos dizer assim, animal, ou mesmo o resíduo do óleo, né, de cozinha, você faz a reação com a soda, produz o sabão, e esse sabão depois vai ser utilizado para ligar outra vez com uma gordura, né, que é o que deu origem a ele. Isso é por quê? Pela afinidade polar que essas substâncias apresentam, né? Então, isso é muito legal, porque a gente sempre pode, né, reciclar, estar sempre reciclando, né, essa questão aí, através dessas reações. Então, aí para explicar, né, e aí a gente pode também fazer o sabão somente com óleo, né, de cozinha reutilizável, também dá certo. No sabão líquido, por exemplo, que também tem um vídeo que nós fizemos, a gente usou somente o óleo de cozinha. Também vou colocar ali no ambiente do Moodle para vocês assistirem daí como se produz, né? Tem a receita e como se produz o sabão líquido. Tá? Essa parte ficou entendida? Tranquilo, pessoal? Tá. Então, agora eu vou projetar aqui os exercícios, né, das soluções. Nós vamos, então, colocar aqui. Tá aparecendo? Sim. Ok. E aí nós vamos corrigindo até onde nós alcançarmos, né? Mas já reafirmando para vocês, o que mais importante vocês saberem, né, da parte das soluções, são essas questões primeiras aqui, e também a questão da molaridade das soluções e da normalidade, e aquela equação da M1V1, M2V2, né? Molaridade 1, volume 1, molaridade 2, volume 2, que é o que mais se utiliza, assim, na prática laboratorial, tá? Preparar, né, as soluções dessa forma, utilizando, então, aquelas fórmulas, tá? Então, vamos começar pelo exercício 1. A popular maionese caseira é formada pela mistura de óleo, né, vinagre e gema de ovo. Este último componente tem a função de estabilizar a referida mistura, que é a gema, né, do ovo. A gema do ovo, ela é um tipo de gordura. Professora, Oi? não tá aparecendo. Não? Não, E agora? ainda não. Ai, espera aí, ainda não. E Agora agora? sim. Deu certo?
Sim, agora sim. Tá bem. Então, essa gema do ovo, ela é material lipolítico, né? É praticamente aí, gordura, né? Então, ela estabiliza essa emulsão, tá? E essa mistura, então, é um exemplo de quê? Uma solução verdadeira concentrada, solução verdadeira diluída, uma dispersão coloidal do tipo gel? Não, é uma dispersão coloidal do tipo emulsão, tá? Aonde que vocês vão ver isso? Naquela primeira parte do vídeo das soluções, onde ele fala sobre o tamanho das partículas, tá? E se é possível ou não visualizar, né? Então, quando se faz a maionese, a gente vê que não é uma solução verdadeira, né? Solução verdadeira é quando você não enxerga, né? Por exemplo, é um líquido, né, que pode ser transparente, mas pode ter cor, mas você não vê que tem mais constituintes ali, né? E a solução verdadeira concentrada é aquela onde aparece, então, a saturação da solução, né? Onde você tem no final, embaixo, assim, uma concentração do soluto, tá? Então, a maionese, né, é uma dispersão coloidal e aí classificada ainda como uma emulsão, né? Dispersão coloidal do tipo gel é o gel de cabelo, tá? É um exemplo. Qual das misturas abaixo exemplifica uma dispersão coloidal? Soro fisiológico, um ácido muriático, água sanitária, álcool hidratado? Não, isso tudo é solução, né? Então, aqui é o leite pasteurizado, que ele também é classificado como uma dispersão coloidal, né? Só que daí aqui é diferente de emulsão, né? A emulsão de uma maionese é uma emulsão de água em óleo, e o leite é uma emulsão de óleo em água, né? A diminuição da eficiência de faróis no automóvel na neblina está intimamente relacionada com o quê? O efeito Tyndall, né? Que ocorre pela liberação das partículas, né? Do ar, das moléculas, né? Na neblina. Questão 4. No gráfico, os pontos assinalados representam soluções de um mesmo soluto. Tá meio ruim de ver, né? Mas dá para a gente se esforçar aqui. De sua análise, pode-se afirmar que as soluções saturadas com presença de precipitados são. Então, aqui vocês viram, né, nos exercícios que a maioria deles tem as curvas, né, de solubilidade. Então, solubilidade, né, versus temperatura. Então, aqui nós temos o que? Uma curva que é ascendente, né, a solubilidade vai aumentando em função do aumento da temperatura, o que é para a maioria dos sais, né, mas tem exceção. E aqui os pontos, então, onde eles vão aparecendo, né. As soluções saturadas, então, que tem a presença de precipitados são aquelas em que se colocou tanto soluto, né, que ele precipita na solução, né? São as letras, né, que vão aparecer desse lado de cima aqui da curva, né? Então, me ajudem aqui H e E, E e H, né? Então, a letra D. A solubilidade... Professora, Oi? o que disso aí a senhora vai exigir na prova? Se tiver alguma prova para fazer ainda. Tem a terceira prova, né? Que é semana que vem. O que vocês precisam entender são, por exemplo, interpretar, né, curva, essa curva aqui, por exemplo, de solubilidade de diferentes compostos, diferentes solutos, né? E uma curva sempre vai ser temperatura em função da quantidade de soluto que foi utilizado. O que é uma solução saturada, né? Como que eu vou preparar, que nem eu falei para vocês no exemplo lá, uma solução
de KCl, por exemplo, 0,1 normal. Quanto que eu tenho que pesar de cloreto de potássio, sabe? Para fazer a solução a 0,1, né? A classificação das soluções é algo bem importante. Que mais? Eu não vou aprofundar muito assim, ó, nos cálculos, né? Que até isso teria que a gente ter feito aula prática, né? Laboratorial mesmo, para vocês gravarem. Bem geral, assim, não vou aprofundar muito, não. Respondi? Tá bem, obrigado. E a outra parte da prova, gente, são as questões que vocês já fizeram na prova 2, né? Que nós vamos continuar ali com a questão dos compostos orgânicos, né? Então, aqui tem outra questão sobre a solubilidade da soda cáustica em água, né? Em função da temperatura dada a tabela abaixo. Então, aumenta a temperatura aqui, né? E aqui vai aumentando o que? A quantidade de gramas, né? Da soda cáustica que vai sendo adicionado, tá? Então, considerando soluções de NaOH em 100 gramas de água, é correto afirmar que, a 20 graus, uma solução com 120 gramas de NaOH é concentrada? A 20 graus, uma solução de 120 gramas, ela é considerada concentrada? A 20 graus, uma solução com 80 gramas de NaOH é diluída? 20 graus, uma solução com 80 gramas de NaOH é diluída. A 30 graus, uma solução com 11,9 gramas de NaOH é concentrada. A 30 graus, uma solução com 119 gramas de NaOH é supersaturada. E a 40 graus, uma solução de 129 gramas de NaOH é saturada. O que vocês responderam aí? Aí, Por que é aí? O que ajuda aí o colega? Se eu falasse assim, com 140 a 50 graus, com 145 gramas do NaOH, eu teria também uma solução saturada? Vocês acham que isso estaria certo ou não? Então, o que é importante vocês gravarem aqui, que esse valor aqui, ó, da quantidade em gramas que eu coloco e essa temperatura, né, é o ponto de saturação da solução. Qualquer coisa que se põe a mais do que isso, aí você tem uma supersaturação. Tá? Questão 6. Analise o gráfico ao lado e julgue os itens corretos. A substância mais solúvel em água a 10 graus é o KNO3? Aí vocês têm que olhar aqui, né? A temperatura. Então, vamos lá, 10 graus. A 10 graus, qual é a substância mais solúvel, né? A que é mais solúvel é a que está com o gráfico lá em cima, né? É o nitrato de
sódio. A menos solúvel é esse aqui, ó, é o KNO3. Tá? Então, a é falsa, né? A substância que apresenta menor variação da solubilidade entre 30 e 80 graus é o cloreto de sódio. Então, tem que pegar aqui, ó, 30 e 80 graus. A menor variação é essa que vai ter o gráfico aqui, a curva mais reta, é porque variou menos, né? Então, aqui o NaCl é o que tem menor variação de solubilidade, tá? Se eu pegar de 30 a 80, tá? O NaCl variou, o NH4Cl variou bastante, esse aqui também variou bastante, né? Então, é verdadeira. A solubilidade de qualquer sólido aumenta com a elevação da temperatura da solução. De qualquer sólido, não, existem as exceções, né? Aqui, esse, por exemplo, aumenta a temperatura e a solubilidade decresce. Então, é falso. A mistura de 20 gramas de NH4Cl com 100 gramas de água a 50 graus, o NH4Cl a 50 graus, resultará em uma solução insaturada. O que vocês acham? Sim. Sim, né? Então é verdadeira. Uma solução preparada com 80 gramas de KNO3, então KNO3 está aqui, em 100 gramas de água a 40 graus, né? Apresentará sólido no fundo do recipiente. A 40 graus, 80 gramas do KNO3. Aqui, ó. Aí sim, porque você vai estar acima do ponto de saturação. Então, também é verdadeiro. Aqui nós temos, então, 4 tubos contendo 20 ml de água em cada um dos tubos. Coloque-se nesses tubos o dicromato de potássio nessas quantidades. 1 grama, 3, 5 e 7. E agora aqui pega a solubilidade de sal, né, do sal a 20 graus, diz, né, a solubilidade é de 12,5 gramas em 100 ml. Então, o sal vai se dissolver, né, nessa proporção, para 100 ml. Então, a gente tem que fazer o quê? Calcular para 20 ml. Se 12,5 é para 100 ml, para 20 ml é X. Né? Quanto que dá isso? 12,5 vezes 20 dividido por 100. Vou calcular aqui. 2,5. 2,5. Tá, 2,5. Então, a solubilidade do sal, né, nesses tubos, eu tenho que ter 2,5, né, gramas. E aí, no mínimo, né, para dissolver. Após a agitação, em quais os tubos coexistem nessa temperatura? A solução saturada e a fase sólida. Apenas em C e D, né? Por quê? Porque eu estou colocando aqui no C o dobro da quantidade, né? Então, eu tenho uma solução saturada. E no tubo D, provavelmente, eu vou ter sobra, né? De sal no fundo do tubo do ensaio. Tá?
Por que aqui no B não é? Porque o 3 é muito próximo do 2,5 ainda, né? Então, tu não consegue ver essa saturação, né? E se tu calcular lá, não vai ter sobreposto ainda o valor. Isso se calcula pela constante de solubilidade, né? Que ele ensina lá no vídeo como que faz o cálculo. Questão 8. Suponhamos um sal cuja constante de solubilidade seja de 120 por 100 gramas. Isso dá uma relação de 1,2 para 1, né? A 50 graus. Conhecido, então, o coeficiente de solubilidade, assinale quais das experiências citadas abaixo correspondem à realidade. 200 gramas de sal adicionados a 100 gramas de água dão solução saturada e um corpo de fundo de massa igual a 80 gramas a 50 graus. Sim, né? Porque se tu vai usar 200, tu tem 120, né? Que te dá, então, a solução, tu botou 80 gramas a mais, né? Nessa mesma temperatura. Então, é verdadeiro. Em 300 gramas de água, então tu triplicou agora a tua solução, né? O teu solvente. Em vez de 100 gramas, tu está usando 3 vezes mais. Podemos dissolver completamente 350 gramas do sal nessa temperatura? Também é verdadeira, né? Se adicionarmos cuidadosamente 122 gramas de sal em 100 gramas de água, né? Teremos uma solução supersaturada? Não, por quê? Porque aqui, ó, é 120 o coeficiente de solubilidade. Você colocar só 2 gramas a mais nessa mesma quantidade de água não vai tornar a solução supersaturada. Então, é falsa. Se adicionarmos 130 gramas de sal a 50 gramas de água, aí tu diminuiu a água pela metade, né? A maior parte do sal permanecerá no corpo de fundo. Verdadeiro. A temperatura não influi no coeficiente de solubilidade do sal? É falso. A temperatura sempre vai influenciar, né? Na maioria dos sais vai aumentar a solubilidade quando aumenta a temperatura, e em algumas exceções vai diminuir. Aqui nós temos, então, um diagrama, né? Mais um gráfico. Esse é bem interessante, esse exercício. Nós temos a solubilidade 1 e a solubilidade 2, tá? A 15 graus, a solubilidade do sal S1 é o dobro da solubilidade do sal S2? É o dobro, né? Dá para ver por aqui, ó. A 10 graus, a solubilidade do sal S1 é menor que a do sal S2? Não, né? A solubilidade é maior. O sal S2 é mais solúvel que o sal S1? Não, ele é menos solúvel. A 5 graus, os sais apresentam solubilidades iguais? Não, é aqui, né? O outro aqui. Para uma mesma variação de temperatura, o sal S2 apresenta maior variação de solubilidade que o sal S1? Aí a variação é isso aqui, né? A variação do S2 é menor do que do S1, né? Varia bem mais aqui os valores. Esse valor se pega, né? Resolvendo aqui, olhando aqui, né? Em uma solução saturada, nós temos o que, gente? Pouco soluto em relação ao solvente? Não, né? Quantidade de soluto e solvente iguais? Não. Proporção solvente e soluto igual a unidade? Não. A quantidade máxima de soluto dissolvido sendo estável na presença do soluto não dissolvido. Letra D. Não precisa sempre ter corpo de fundo ou de chão para ser saturada, tá? A supersaturada, sim, mas a saturada, não. Em uma solução aquosa iônica, e aí eu já estou falando de íons, né? Na mais, Cl menos,
O soluto forma com as moléculas do solvente um sistema homogêneo condutor de corrente elétrica. É isso aí. A 12. Para uma solução binária, é válida a curva do gráfico abaixo, onde o eixo das abscissas contém as temperaturas em graus Celsius e o das ordenadas os valores de solubilidade por grama de soluto por 100 gramas de solvente. E aqui, então, você fala que a solução indicada no ponto A não pode existir, a solução indicada no ponto B não pode existir, a solução no ponto B é supersaturada, né? A solução no ponto A é insaturada, né? A curva é válida apenas para solutos solventes. Qual é a resposta dessa aqui? Todas são falsas. Todas falsas, né? Não, não fecha nenhuma. Para saber se uma solução aquosa é iônica, o que a gente tem que fazer? Deixar o solvente evaporar e verificar se há resíduo sólido? Não, né? Acrescentar ácido e verificar se há desprendimento de gás? Também não. Testar sua condutibilidade elétrica e verificar se é superior à da água, né? Isso aí. Aí agora nós vamos lá. Aqui tem umas perguntinhas legais também, na 14 e na 15, ó, dessas curvas aqui, tá? São 5 sais em 100 gramas de água. Qual é o sal cuja solubilidade na água diminui com o aumento da temperatura? O CeE2SO4, né? Sulfato de césio. Qual é a máxima massa em gramas de nitrato de sódio que pode ser dissolvido em 50 gramas de água? Aqui tá para 100, né? 50 gramas de água a 10 graus. Aqui tá 80, né? Para 100 gramas de água. Mas como são 50 gramas de água, é 80 dividido por 2, que dá 40. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Sim. Que bom. Aqui vai repetir, né? Nós não vamos chegar, porque são várias páginas também desses exercícios, né? De solubilidade. E tem os gráficos e tal. A questão dos títulos não é tão importante. Então, tem aqui ácido clorídrico, em peso também não, molar também não precisa, aromáticas também não. Essa aqui é 35, julgue as proposições. Uma solução 1 molar contém 1 mol de soluto por litro de solução? V ou F? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa aqui. Tá? Pode ser? Eu já volto. Vamos fazendo. Essa aqui é bem importante, tá? Você tem que entender o que é molaridade e normalidade, né? Normalidade, você trabalha equivalente a grama, molaridade em mol. É a diferença dessas duas. Eu já volto.
Daí, gente, como é que fica? A solução molar contém um mol dissoluto por litro de solução? Sim. Sim, verdadeiro, né? Uma solução normal contém um equivalente grama de soluto por litro de solução? É verdadeiro ou falso? Falsa? Acho que é verdadeiro também. Verdadeiro. Em 250 ml de solução de ácido sulfúrico, normal, estão presentes 12,25 gramas de moles do soluto? Sim. Você pegar, então, o ácido sulfúrico, H2SO4, né? Tomar a massa, vai ter 12,25 gramas, que vai ser diluído em 250 ml da solução. Isso dá a solução A1 normal. Então, é sempre desse jeito que se faz o cálculo da normalidade, tá? E ela sempre ela é expressa, né, em equivalente grama e não em mol. Em 250 ml de solução de ácido sulfúrico 0,5 molar, estão presentes 0,125 moles de soluto? Sim ou não? Sim, também. Sim, também. Que é o que? O 12,25 dividido por 10, né? Por 100. 1 litro de solução 1 molar de ácido sulfúrico possui a mesma massa de soluto que 1 litro de uma solução normal deste ácido? É falso. Isso é falso, é diferente, né? A massa é diferente, tá? 1 litro de solução, cuja densidade é de 1,84 gramas por ml, e que apresenta 96% em peso de ácido sulfúrico, possui concentração igual a 36 molar? É falso. Falso, tem que fazer o cálculo daí, né, gente? Do que é a molaridade, daí se fizer esse cálculo aí, não dá esse valor. Para preparar 500 ml de solução de ácido sulfúrico 0,01 molar, são necessários 10 ml de solução normal de ácido sulfúrico? Verdadeiro. Verdadeiro. Questão de prova, né? Para preparar 500 ml de ácido sulfúrico 0,2 normal, quantos ml de ácido eu tenho que medir para fazer a solução? Tá? Aí calcula lá de quanto de ácido tem que, né, pipetar, medir para fazer a solução. Aí tem várias outras aí, né, bastante repetitivas as questões, né, então... Ó, essa aqui, a 60, é um exemplo legal, tá? Tem-se 200 ml de solução 0,2 normal de ácido sulfúrico. Deste volume, 50 ml são substituídos por água destilada. Qual é a normalidade da nova solução? N1, V1, N2, V2, né? N1, 200 vezes o volume,
não, 0,2 vezes o volume 1, 200, igual ao segundo volume 50, vezes o N2, que é o que tu está procurando. É a letra B. Letra B, 0,15, né? 200 vezes 0,2 dividido por 50. Milimolar também não, é mais a normalidade e molaridade mesmo. Uma pena não poder fazer aula prática, né? E aqui até tem umas questões dos recipientes, né? O que é usado para fazer análise qualitativa, qual é usado para quantitativa, essas coisas assim. Mas é isso, gente. E da outra lista lá de questões da orgânica vai seguir mais ou menos o que foi na outra prova, tá? Não se preocupem muito, assim, não vou pedir muita coisa de reação orgânica, talvez uma ou outra questão. E como vocês já foram super bem nas outras duas, com certeza vão ir bem nessa daí também. Certo, pessoal? Mais alguma coisa vocês querem perguntar? Posso parar de gravar agora também.